Olá, tudo bem? Bom, nós vamos dar hoje continuidade aos nossos assuntos de espanhol da segunda unidade para a segunda série. E nós vamos conhecer hoje el futuro en espanhol, ou seja, quais são as formas, as expressões que eu tenho na língua espanhola que eu posso utilizar para me referir a ações futuras, ou seja, coisas que eu presumo ou tenho como certo que vão ocorrer. Para começar, vamos observar aqui essa tirinha do Condorito, e ela começa assim. O Condorito está se apresentando, né, para ser recruta, e ele começa falando assim: vengo para servir a la patria. Así, así me gusta. Eso es vacación de servicio. Firme aquí y mañana mismo será el nuevo recluta. Como recluta? Não necessitam generales? Vejam que aqui o Condorito já quer chegar como general e não começar como recruta, como todo mundo, né? Observem, pessoal, aqui nesse segundo quadro, na fala aqui do militar, né? Isso ele fala: firme aqui e mañana mesmo será o novo recluta. Veja que aqui o uso do verbo será, ele está sendo empregado para se referir a uma ação futura, a um evento futuro, a algo que ocorrerá no futuro. Então aqui a gente tem uma possibilidade de uso do futuro no espanhol, ou seja, uma forma de eu me expressar em relação ao futuro no espanhol, e nesse caso aqui é utilizando um verbo no tempo futuro. Porém, a língua espanhola permite outras maneiras de eu me referir ao futuro, além de um verbo no tempo futuro. Vamos então aqui começar com a introdução, em que nos diz o seguinte: em espanhol, podemos encontrar por lo menos três formas para expressar ideia de futuro, las quais são presente de indicativo, ou seja, eu posso utilizar o presente para me referir ao futuro, perífrases de infinitivo, é uma forma que a gente já viu, mas nós vamos dar uma reforçada nessa aula, e o futuro perfeito simples, que é o futuro comum que a gente utiliza para se referir a coisas que nós acreditamos que ocorrerá no futuro, ou temos como certo que ocorrerá no futuro. Vamos então agora conhecer, de maneira mais detida, cada uma dessas possibilidades de uso no espanhol para me referir ao futuro. Presente de indicativo. Em que situação eu posso utilizar o presente do indicativo para me referir ao futuro? O presente de indicativo se usa para expressar ações futuras que vemos como absolutamente seguras, ou seja, eu só posso utilizar o presente do indefinido para me referir ao futuro quando eu tenho certeza que algo de fato ocorrerá no futuro. Vamos aqui aos exemplos. Mañana, ou seja, amanhã, tenho prueba de matemática e não puedo faltar. Veja que aqui eu estou me referindo a algo que vai ocorrer quando? Amanhã. Portanto, ao futuro. Como eu tenho isso como certo, então eu estou aqui utilizando essas formas verbais, tenho, do verbo tener, e puedo, que é do verbo poder, no presente. Próximo exemplo. El próximo año vuelvo a vivir em Canadá. Veja que aqui eu estou utilizando o verbo volver, também no presente, mas para me referir a uma coisa que ocorrerá no ano que vem. Eu estou usando o verbo volver no presente para me referir a uma ação futura, porque eu tenho essa ação futura como uma coisa absolutamente certa. E último exemplo, em la próxima rebaja, compro aquele pantalão de marca. Rebaja é liquidação, pantalão é calça. Então, quando eu digo dessa forma, é porque eu tenho certeza que na próxima liquidação eu certamente vou comprar essa calça de marca. Então, nesses três casos, eu estou utilizando o pretérito indefinido para me referir ao futuro, mas por quê? Porque eu tenho esses eventos como certo, ou seja, são coisas que vão ocorrer com absoluta certeza. Próxima situação próxima forma, né, próxima maneira de eu me expressar no futuro no espanhol é a perífrasis de infinitivo.
O que é uma perífrase em espanhol? Perífrase é a mesma coisa que locução verbal, ou seja, é quando eu tenho mais de um verbo para me referir a uma ação. Então, perífrases é a mesma coisa que locução verbal. Nesse caso, perífrases de futuro é porque eu vou ter um verbo conjugado, exercendo a função de verbo auxiliar, e um verbo no infinitivo que vai exercer a função de verbo principal, porque é ele que vai indicar a ação. Então, lá, perífrases de infinitivo são usadas para expressar planos hechos referentes ao futuro, ou seja, eu vou utilizar essas perífrases de infinitivo quando eu vou fazer planos em relação ao futuro, ou seja, coisas que eu planejo fazer, que eu pretendo fazer, mas não necessariamente eu tenho como certo. Se forma conjugando o verbo ir em presente de indicativo, mas infinitivo. Então, para construir a perífrase de infinitivo, eu tenho que utilizar aqui essas classes de palavras. Ir, o verbo ir, conjugado no presente, no pretérito perfeito, certo? Vou utilizar o verbo ir no pretérito perfeito, ou seja, na forma de passado, mais a, que nesse caso é preposição, e em seguida um verbo no infinitivo que vai indicar a ação. Então, primeiro, como é que eu vou conjugar o verbo ir no pretérito perfeito? Então, já tenho aqui a forma, ó. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Então, para utilizar a perífrase infinitiva, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conjugar o verbo ir no pretérito perfeito. E como é que eu conjugo? Dessa forma que a gente já colocou aqui. Voy, vas, va, vamos, vais e van. Depois, o que é que eu faço? Vou colocar aqui a preposição a e, em seguida, colocar o verbo no infinitivo que vai indicar a ação que eu pretendo fazer no futuro. Então, eu posso dizer voy a hablar, vas a conocer, va a partir, vamos a viajar, vais a aprender, van a convivir. Um detalhe, como é que eu sei que esses verbos aqui estão no infinitivo? Porque todos eles terminam em R. Quando eu tenho um verbo que termina em R, eu sei que ele está no infinitivo. Então, para me referir aos planos que eu tenho em relação ao futuro, ou seja, coisas que eu pretendo fazer no futuro, eu posso utilizar a perífrase de infinitivo. E como é que eu vou construir a perífrase de infinitivo? Conjugando o verbo ir no pretérito perfeito, colocando depois dele a preposição a, e em seguida o verbo no infinitivo que vai indicar a ação que eu pretendo executar no futuro. Vamos ver aqui alguns exemplos. Próximo fim de semana, vou almoçar com mis abuelos. É uma coisa que eu planejo fazer no futuro. Almoçar com os meus avós. El año que viene, la economía va a disminuir mucho. Aqui, nesse caso, eu estou usando para fazer uma previsão. Eu também posso utilizar numa situação como essa, para fazer uma previsão, além de usar como uma maneira de fazer os planos que eu tenho em relação ao futuro. E último exemplo, el alcaide. Alcaide significa prefeito. El alcaide va a anunciar as novas regras de trânsito. Então, aqui é um plano que ele tem, né? De anunciar as novas regras de trânsito, regras de tráfico. El alcaide va a anunciar as novas regras de tráfico. Tráfico em espanhol quer dizer trânsito. Então, veja que aqui, em todos esses casos, eu estou utilizando o verbo ir, né? Eu estou utilizando aqui o verbo ir, conjugado, e colocando ao lado dele a preposição a, mais um verbo no infinitivo que indica a ação. A outra forma que eu tenho para me referir ao futuro no espanhol é utilizando o pretérito perfeito simples, que é a forma normal do verbo no futuro, como aquele exemplo que nós vimos na tira de Condorito. O futuro simple em espanhol se emplea para expressar. Então, em quais situações eu utilizo esse futuro perfeito simples? La intención de realizar una acción en el futuro, ou seja, uma coisa que eu pretendo fazer no futuro. Mañana ordenaré los documentos, né?
Então, uma coisa que a pessoa pretende fazer amanhã. Mañana ordenaré los documentos. Ordenaré é o mesmo que organizar. Uma suposição respeito ao futuro, ou seja, é uma suposição que eu faço sobre o futuro, uma coisa que eu não tenho certeza. No lo acabarás em um dia. E uma suposição respeito ao presente, ou seja, eu também posso utilizar o futuro perfeito simples para me referir a uma ideia que eu tenho a respeito sobre o presente, uma suposição, uma coisa que eu não tenho certeza, mas que eu imagino. Me imagino que sua oficina todavia estará desordenada. Então aqui é o uso do futuro, né, o futuro perfeito simples, para a pessoa fazer uma conjectura, uma suposição em relação ao presente. Observem que todos aqueles casos que a gente viu o uso do presente do indicativo e a perífrase de infinitivo para me referir ao futuro, em todos esses casos, eu, em vez de utilizar aquelas formas, eu também posso utilizar simplesmente o verbo no pretérito perfeito simples. Vamos voltar aqui ao último slide que a gente viu. Ó. Próximo fim de semana, vou a almoçar com meus abuelos. Em vez de utilizar essa forma, vou a almoçar, eu também poderia dizer próxima semana, almoçarei com meus abuelos, ou seja, em vez de utilizar uma perífrase, eu estou utilizando um verbo no futuro perfeito simples, certo? Vamos então agora ver algumas formas de verbos conjugados no futuro perfeito simples. Vamos começar observando aqui os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles verbos que, a depender da conjugação, né, se for AR, ER ou IR, esses verbos, quando forem conjugados no futuro perfeito simples, eles vão ter a mesma terminação. Então, vamos começar aqui com o verbo hablar. Né? Como é que eu vou conjugar o verbo hablar no futuro perfeito simples? Eu hablaré, tu hablarás, ella, usted hablará, nosotros, nosotras hablaremos, vosotros, vosotras hablaréis, ellos, ellas, ustedes hablarán. Então, se eu fosse, por exemplo, conjugar um verbo cantar neste mesmo tempo, futuro perfeito simples, ele teria a mesma terminação do verbo hablar. Ficaria como? Eu cantaré, tu cantarás, ele, ella, usted cantará, e assim por diante. Verbo aprender. Eu aprenderé, tu aprenderás, ele, ella, usted aprenderá, nosotros, nosotras aprenderemos, vosotros, vosotras aprenderéis, ellos, ellas, ustedes aprenderán. Então, se eu fosse conjugar um verbo como, por exemplo, conhecer, ele teria essa mesma terminação do verbo aprender. Ficaria como? Eu conoceré, tu conocerás, ele, ella, usted conocerá, e assim por diante. Verbo vivir. Eu viviré, tu vivirás, ele, ella, usted vivirá, nosotros, nosotras viviremos, vosotros, vosotras viviréis, ellos, ellas, ustedes vivirán. Então, se eu fosse conjugar, por exemplo, um verbo como partir, ele também teria essa mesma terminação, já que é um verbo regular. Eu partiré, tu partirás, ele, ella, usted partirá, e assim por diante. Só que a gente também tem aqueles verbos irregulares, né, isso que não vão seguir aquela mesma lógica de terminação. Então, aí a gente tem que ver realmente como é que esses verbos devem ser conjugados. Eu coloquei aqui alguns verbos e a gente vai ver como é que eles são conjugados. Verbo caber vai ficar eu cabré, tu cabrás, ele cabrá, nós outros cabremos, vosotros cabréis, ellos cabrán. Decir, eu diré, tu dirás, ele dirá, nós outros diremos, vosotros diréis, ellos dirán. Haber, que é o mesmo que haver. Eu habré, tu habrás, ele habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos habrán. Hacer, que é o verbo fazer. Eu haré, tu harás, ele hará, nosotros haremos, vosotros haréis, ellos harán. Verbo poder. Eu podré, tu podrás, ele podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ellos podrán. Verbo poner, que é o mesmo que por, colocar. Eu pondré, tu pondrás, ele pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis, ellos pondrán. Querer.
Yo querré, tú querrás, él querrá, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos querrán. Verbo saber, yo sabré, tú sabrás, él sabrá, nosotros sabremos, vosotros sabréis, ellos sabrán. Verbo salir, yo saldré, tú saldrás, él saldrá, nosotros saldremos, vosotros saldréis, ellos saldrán. Verbo tener, yo tendré, tú tendrás, él tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrán. Valer, yo valdré, tú valdrás, él valdrá, nosotros valdremos, vosotros valdréis, ellos valdrán. Y verbo venir, yo vendré, tú vendrás, él vendrá, nosotros vendremos, vosotros vendréis, ellos vendrán. Vejam que em alguns casos a colocação desses verbos no futuro são semelhantes, mas como são verbos irregulares, nem sempre isso vai ocorrer. Então a gente tem que ter fixo essas formas para a gente conjugar no futuro perfeito simples. Então, pessoal, esse é o assunto por hoje, né? As possibilidades que nós temos de expressar o futuro em espanhol, né? Recapitulando, eu posso me expressar sobre o futuro em espanhol utilizando verbos no presente, as perífrases de infinitivo e o futuro perfeito simples. A gente vai ver agora uma videoaula sobre esse assunto, só para a gente reforçar um pouquinho mais, né? É uma outra explicação sobre esse assunto, só para a gente fixar um pouco mais isso que nós acabamos de ver. Depois que vocês terminarem de ver essa videoaula, a gente vai dar continuidade à monitoria, tirando as dúvidas que vocês tiverem. ¿Voy a ir de vacaciones o iré de vacaciones? ¿Me voy a casar o me casaré? ¿O me caso el año que viene? ¿Cuándo utilizamos el futuro, ir a más infinitivo y el presente simple para expresar futuro? Hola a todos y una vez más, bienvenidos a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy os voy a explicar algo que creo que es bastante interesante para los estudiantes que estáis empezando con el español, para los estudiantes principiantes, y también creo que es bastante interesante incluso para los estudiantes que ya tenéis un nivel intermedio. Y es que, amigos, hoy os voy a explicar cuándo utilizamos el futuro simple, el ir a más infinitivo, y por último, el presente simple. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, amigos, esta es una de las principales dudas que les surgen a los estudiantes cuando están estudiando el futuro. Y ya sabían el presente simple, y sabían el ir a más infinitivo. Cuando empiezan a estudiar el futuro, empiezan a surgir dudas de cuándo utilizar el futuro simple, o cuándo utilizar el voy a. Algunos estudiantes tienen unas dudas, porque claro, ellos estaban acostumbrados a expresar todo el futuro con el voy a trabajar, este fin de semana voy a salir con mis amigos, voy a... Y claro, cuando les enseñamos el futuro simple, se quedan así. Cuando utilizamos el futuro simple, el voy a, y también el presente simple. Bueno, pues no voy a esperar mucho más, y os voy a explicar cuándo utilizamos estos tres tiempos verbales, en qué casos, y cuáles son sus usos. Bueno, amigos, vamos a empezar con el futuro simple. El futuro simple lo utilizamos cuando vamos a hablar de algo que sucederá en el futuro. Por ejemplo, cuando sea mayor, me casaré, tendré hijos, me jubilaré y moriré. Bueno, son cosas que sucederán en el futuro, simplemente. O también cosas que probablemente sucederán en el futuro. Yo, a finales de este año, terminaré mi máster. O, estas navidades, cenaré con mis padres en su casa. Y uno de los usos más comunes, y que desde mi punto de vista se puede extraer más contenido para hacer actividades, es para hacer predicciones. Hacer predicciones sobre el futuro. Por ejemplo, en el futuro, los teléfonos móviles estarán conectados con nuestro cerebro. O los coches volarán. Utilizamos el futuro simple para expresar estas predicciones, que algo sucederá en el futuro, o que algo probablemente suceda en el futuro. Y ahora vamos a pasar al ir a más infinitivo, uno de mis favoritos para enseñarle a los estudiantes
a comunicar el futuro cuando están empezando a hablar español. Y es que el ir a más infinitivo para expresar futuro se utiliza cuando tenemos una intención actual de hacer algo en el futuro. Yo, por ejemplo, mañana voy a ir al gimnasio. Mi intención es actual. Yo ahora mismo tengo la intención de ir al gimnasio. Por eso digo, voy a ir al gimnasio. O, también podemos decir, este año voy a aprender francés. O incluso algo que, por las circunstancias presentes, estamos viendo que va a pasar. Como por ejemplo, parece que va a llover. O, por ejemplo, en 5 minutos va a empezar mi serie favorita. Pues bueno, amigos, utilizamos el ir a más infinitivo para expresar que algo va a ocurrir por las circunstancias presentes. El cielo está gris, va a llover. O para referirse a intenciones actuales que tenemos para el futuro. Mañana voy a ir al gimnasio. Bueno, y por último, el presente simple. Este es el más fácil de utilizar para expresar futuro. ¿Por qué, Vicente? Porque utilizamos el presente simple para expresar futuro cuando algo está programado. Cuando hemos acordado una hora y una fecha específica para este acontecimiento. Por ejemplo, Juan y Ana se casan en enero. Ellos tienen una fecha reservada en enero, por lo tanto yo utilizo el presente simple. No puedo decir si tienen la fecha reservada, van a casarse o se casarán, porque la fecha ya está establecida, está programada. Juan y Ana se casan en enero. O por ejemplo, el mes que viene me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones porque ya he reservado el billete de avión, ya está todo programado. Igualmente se utiliza cuando algo está, por ejemplo, programado dentro de un horario, o de un calendario. Por ejemplo, el concierto de Enrique Iglesias es el mes que viene. Está programado dentro de un calendario y de un horario. El concierto es a las 8. Estoy utilizando el presente simple, aunque el concierto es dentro de un mes. Pero como está todo programado, podemos utilizar el presente simple sin ningún problema. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dar un like súper grande o dejar un comentario, que yo siempre contesto. Y lo último que os voy a pedir es que, si de verdad os ha gustado y queréis seguir recibiendo notificaciones de mis vídeos y ser los primeros en verlos, podéis activar las notificaciones justo por aquí abajo, una campanita de color rojo, para no perderos ni un solo vídeo. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. ¡Hasta luego!